Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, quero saudar todos os irmãos que já estão aí conectados conosco para participar de mais um culto. Amado irmão, amada irmã, que bom podermos dormir e despertar em mais um dia que o Senhor nos concede. Domingo, o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor tem dado-nos a oportunidade para cultuá-lo de um modo congregacional, participando com nossos irmãos, e louvado seja Deus por essa ferramenta que o Senhor tem concedido. Em breve estaremos juntos dentro da vontade de Deus, dentro do desígnio de Deus. Eu quero convidar você para estar aí convidando os seus irmãos em Cristo, os irmãos que não estão ainda conectados conosco. Através da tua rede social, convida aí os irmãos, vamos juntos adorar o nosso Deus. Vamos iniciar com a palavra de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças por esta oportunidade, por essa manhã, por mais um culto da Escola Bíblica Dominical. Queremos te pedir, ó Pai, a tua bênção no momento de adoração, no momento da exposição da tua palavra, que tudo seja para o louvor e a glória do teu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto de João, o Evangelho de João, os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo. Diz a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, possa guardar esse texto, possa, durante a tua semana, meditar nesse texto precioso de João. O Evangelho de João fala sobre Cristo, e é muito importante você conhecer aquilo que João descreve acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para um momento de adoração. Logo após esse momento de adoração, teremos a exposição da Palavra de Deus, e depois da exposição quero convidar você para participar de uma das classes da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus. Vamos adorar o nosso Deus em louvores. Bendito seja o nosso Deus, porque com muito amor, com muita misericórdia, tem cuidado de nós, tem nos livrado, tem nos auxiliado, e estamos aqui nessa manhã para louvar o seu amor, para bendizê-lo por todas as suas maravilhas e todas as suas misericórdias. Que o Espírito de Deus em nós nos torne corajosos e nos faça jamais desistir das batalhas, mas erguer a cabeça e sermos o testemunho vivo de que aqueles que confiam no Senhor são mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Seja forte, você vai
adorando a Ele aqui, uns poucos apenas. Está aí com você, que está nos assistindo e fazendo deste um culto só. É como se estivéssemos juntos numa enorme catedral de adoração. O Senhor Deus está aqui e o seu Espírito enche a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Deixe Deus olhar para o seu coração e sentir que você quer estar perto. E Deus procurará meios, aleluia, de auxiliar você a se aproximar, a se chegar perto, porque o amor e a misericórdia de Deus são incomparáveis.
e você vai ver que este quadro funesto, esse momento difícil, vai embora e dias de refrigério virão. Oh meu Senhor, te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias em que eu estou agora, aleluia. Te
Meus irmãos queridos, a graça do Senhor seja abundante sobre nossas vidas, que a sua misericórdia nos conceda compreender a sua palavra nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria para mim poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, e eu espero desempenhar bem esse papel, porque não é fácil, meus irmãos. A palavra de Deus, ela possui conhecimentos indizíveis, profundos, e a tarefa do pregador é experimentar esse conhecimento e, através da sua própria vivência, traduzir esse conhecimento da forma mais simples e compreensível possível para os seus ouvintes. No entanto, a única pessoa que pode esclarecer o seu coração e as mentes daqueles que escutam o pregador é o Espírito Santo. Por mais que eu seja eloquente, por mais que eu tenha bons argumentos a respeito da fé, essa fé só pode ser compartilhada ou comunicada dependendo da sua atitude diante de Deus. E o que eu quero falar nessa manhã, meus irmãos, é um assunto muito importante: a responsabilidade de amar, a responsabilidade que o crente tem de amar. Vamos falar sobre isso. Eu estava agora há pouco conversando com o pastor Fabiano, fiz a 20 pessoas a mesma pergunta. Ele foi a última pessoa a quem eu fiz a pergunta. E a minha pergunta foi a seguinte: se você tivesse que escolher entre ser um cão e um gato, o que você seria? Geralmente as pessoas que param mais, que pensam mais, que demoram mais a responder, elas escolhem ser um gato. Isso tem uma razão. Mas aquelas pessoas que escutam e que logo respondem sem meditar muito, elas escolhem ser um cão. E isso tem uma razão muito simples. Geralmente quem escolhe ser um gato, escolhe, quando eu faço essa pergunta, você vai ver que isso tem uma conexão com o que nós vamos falar agora. Geralmente as pessoas que escolhem ser um gato, elas escolhem porque veem a vantagem em ser um gato. Elas veem a vantagem em si, porque o gato é inteligente. O gato ele não é tão dado, ele é muito sagaz, ele sabe se chegar na hora certa e sabe curtir o seu descanso e a sua vida também na hora certa. O gato é inteligente, geralmente é isso o argumento. Mas aquelas pessoas que escolhem ser o cão, elas escolhem por 3 coisas interessantes, 3 características. Eu poderia falar de muitas características, mas elas procuram ser queridas, amadas e acolhidas. E os cães, eles têm maciçamente a opinião das pessoas. A maioria das pessoas a quem eu perguntei, elas disseram: eu queria ser um cão. Eu chegava e perguntava assim rápido: se você tivesse que escolher entre ser um cão e um gato, o que você queria ser? A pessoa dizia: eu quero ser um cão. Por quê? Por causa das características dos cães. Os cães que não se magoam, os cães que estão ali sempre felizes, que são agradecidos, que são amigos, as pessoas gostam dessas características. Mas a pergunta é: o cão faz isso porque é a natureza dele, o gato faz aquilo porque é a natureza dele. Mas no nosso caso, nós podemos escolher se vamos ser gatos, que geralmente são egoístas e são espertos, eles só fazem aquilo que lhes busca vantagem, ou se seremos cães, que são altruístas, que são muito agradecidos, que às vezes são chutados e enxotados, mas voltam agradecidamente, esquecendo do mal que lhe foi feito. O cão esquece rapidamente e vai agradar aquela pessoa, o seu dono, aquela pessoa que está lhe fazendo um carinho. Nós queríamos ser assim, altruístas. E por que não ser? Eu queria que você imaginasse, queria que você tentasse refletir nessa manhã o poder de Deus, o poder persuasivo do amor de Deus transformando a minha vida e a sua, transformando a nossa mentalidade. Vamos dizer que nós tenhamos a mentalidade de gato.
E Deus queria nos dar a mentalidade de cão, dentro disso que nós estamos falando aqui. Saindo dessa questão do animal, de pensarmos que Deus ele pode transformar coisas, pessoas, mentes e corações, ele pode fazer profundas transformações. Nós encontramos, quando assistimos à TV ou quando escutamos alguém falando sobre ações de ajuda, de apoio à sociedade, a grupos, a minorias, e geralmente as pessoas que tomam a iniciativa nessas ações são pessoas que sofreram aquela mesma circunstância que estão tentando ajudar os outros. Por exemplo, alguém que sofreu com o alcoolismo quer ajudar as pessoas a saírem do alcoolismo como ele saiu, porque ele sabe como foi ruim. Alguém que sofreu abusos na infância quer auxiliar pessoas que estão sofrendo abusos, porque ele sabe como foi ruim. Veja que coisa maravilhosa. Jesus, ele quer ajudar você. Ele quer ajudar você a se livrar da iniquidade. Ele quer ajudar você a se livrar da condenação. Ele quer ajudar você a se livrar da morte, porque Ele sabe, aleluia, Ele sabe, Ele viveu, Ele sofreu, e Ele tomou a iniciativa de libertar todos nós pelo seu poder e pela sua graça. O amor de Deus cria uma responsabilidade de Deus para com o homem, e é a partir desse amor, do amor de Deus, que nós queremos fazer um passeio nas Escrituras nesse momento. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, Deus amado, meu Deus, nós precisamos tanto da Tua graça, precisamos tanto. Às vezes estamos tão distantes do Senhor e nem percebemos, nem sabemos o quanto estamos distantes. Às vezes, Senhor, estamos prestes a um infortúnio, estamos, Senhor, à beira de algo terrível na nossa vida e nem sabemos. Como diz aquele cântico, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Não sabemos, ó Deus, o que nos aguarda, mas o Senhor está ali disposto a nos livrar e a nos ajudar. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atende, ó Deus, ao pedido, Senhor, de perdão dos que estão orando comigo agora, e nos ajude, Senhor, a abrir o coração à Tua palavra e ao relacionamento contigo, para sermos aquilo que Jesus quer que nós sejamos, em nome de Jesus. Amém. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, nos diz assim a palavra de Deus: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Esse texto, que foi lá na frente citado nos evangelhos, ele pinta o quadro da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém nos dias que precederam o seu Calvário, quando, olhando para aquela cidade, Jesus Cristo viu na cidade de Jerusalém a razão, o resultado da ação do amor de Deus. Sião, o refúgio de Israel, Jerusalém, a cidade fortificada, coitada, tomada pelo Império Romano,
e afastada do relacionamento com Deus, e Jesus Cristo vem chegando e disse a 2 dos seus discípulos: entrem na cidade, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, um jumentinho novo, né, que ainda não havia sido montado. Vocês vão solicitar esse jumento, e quando a pessoa for o responsável por ele perguntar a vocês: para que vocês querem isso? Por que vocês estão pegando? Por que vocês estão pedindo? Vocês vão dizer: o Senhor precisa dele, e ele vai deixar vocês trazerem. Certamente Jesus sabia que Deus iria fazer algo, ia fazer uma ação que ia conseguir a permissão do dono daquele jumentinho, para que aquela cena da entrada de Jesus em Jerusalém fosse realizada. Porque tudo é Deus, tudo é em Deus, tudo é por Deus e tudo é para Deus. Deus providencia todas as coisas, e às vezes nós nos enfadamos, nos afadigamos em tomar providências, quando na maioria das vezes o que Deus esperava de nós era que a gente descansasse na sua vontade. E os discípulos foram e pegaram o jumentinho, e aconteceu como Jesus havia dito, e Jesus montou no jumentinho e foi entrando em Jerusalém, quando o povo gritava e alardoava: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sequer faziam ideia de que aquele era o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o grande e maravilhoso Deus, que se fez carne e se humilhou a esse ponto. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que criou uma responsabilidade com o mundo. Deus criou todas as coisas em santo amor, e Ele tornou-se responsável pela sua criação, porque o amor nos torna responsáveis. E Deus, Ele quer passar para você essa mensagem. Na conclusão dessa mensagem eu vou retornar e vou dizer isso que eu vou falar agora novamente, para que fique bem guardado. Mas nós não temos responsabilidade de amar as pessoas. Me perdoe a emoção. Nós não temos a responsabilidade de amar as pessoas. Não. Nós somos responsáveis com as pessoas porque amamos as pessoas. Aleluia! O amor de Deus presente nas nossas vidas nos faz ser responsáveis por aqueles a quem amamos. E aí está uma coisa rica e poderosa no entendimento da palavra de Deus. Eu vou falar algo para você muito maravilhoso essa manhã, que o Espírito de Deus nos falou aqui através da sua palavra, e eu queria que você tivesse muita atenção. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8, e nós vamos nos deter do versículo 26 ao 39, mas mais especificamente do 35 ao 39. Lucas capítulo 8. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Num episódio interessante, mas que geralmente os pregadores e as pessoas, quando leem esse episódio, elas olham para ele com o prisma errado e com a ótica errada, elas olham na direção errada. Nós precisamos corrigir isso. Deus fez um milagre, mas Deus fez um grande milagre. E esse milagre, Deus pegou o resultado dele e usou o resultado deste milagre como testemunho do seu amor para com as pessoas. Deus quis mostrar ao homem que Ele ama indistintamente qual seja a circunstância em que o homem está. Não importa
eu não vou aqui fazer um elenco de todas as mazelas da humanidade, mas você sabe do que eu estou falando. Da hipocrisia, da mentira, do engano, da avareza, eu sempre esqueço essa palavra, da ambição, essa palavra. Não importa em que nojeira moral o homem esteja afundado, ele é alvo do amor de Deus, que odeia, que aborrece o pecado, mas que ama o homem de tal maneira que deu o seu único filho, para este homem que está perecendo, não pereça, mas tenha a vida eterna em crer no seu filho. O texto conta já passado, o episódio da libertação do gadareno ou do geraseno, do homem possesso por uma legião de demônios. Passado esse episódio, o texto conta, ele tem ali como o epílogo do texto, os gerasenos ou os gadarenos, eles rejeitam a Jesus. Está Jesus pregando e ensinando, e ao seu lado estava o homem que havia sido liberto. Esse homem era um milagre, era o resultado da ação do amor de Deus, era a prova concreta daquilo que o amor de Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa: libertar e transformar. Deus escolheu o pior. Deus procurou o pior que tinha. Quem era o pior? Deus escolheu, foi lá e escolheu. Esse homem aqui é o pior de vocês, esse é o pior da sociedade, esse é o pior, pois é esse aqui que eu escolho. Ele escolheu o pior, e naquele pior ele investiu o seu melhor. E quando o melhor de Deus é investido, olha o que é que acontece. Veja o versículo 27 ao versículo 34 de Lucas 8. O texto mostra um quadro de medo e de ameaça social. Aquele homem, ele era terrível. Diz o texto aqui no versículo 27, logo ao desembarcar, Jesus desembarcou na terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia. Primeira coisa, um homem nu era um atentado violento ao pudor. Jamais um marido queria deixar a esposa olhar um homem nu, ou queria que suas filhas vissem um homem nu. Ou seja, as mulheres se ocultavam da presença daquele homem. A presença daquele homem era repulsiva. Um homem nu, um homem que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, vivia nos sepulcros. A associação que o diabo queria fazer para impregnar aquela sociedade, aquele povo, aquela comunidade de medo, era a associação da presença dele, do diabo, dos demônios que estavam presentes naquele homem, com a morte. E é interessante que hoje as pessoas estão entrando no jogo de Satanás. Satanás, ele está tentando fazer com que as pessoas tenham simpatia pela morte. Nós podemos ver em várias músicas cantadas hoje, e muitas vezes o seu filho ouve ou canta essa música dentro de casa e você não presta atenção, e essa música faz apologia ao suicídio. Muitas músicas hoje estão fazendo apologia ao suicídio, desenhos animados fazendo apologia ao suicídio, camisas com caveiras, lembrando, o justiceiro, lembrando a morte. E as pessoas gostam dessa associação, elas não sabem nem explicar porque elas gostam do símbolo da bandeira do pirata, que é uma caveira com ossos cruzados. As pessoas não entendem porque nas barbearias eles gostam, os motoqueiros gostam daquela caveira de barba, daquele
aqueles símbolos daquela associação com a morte. Meus amados, só isso já é um alerta. Qualquer associação deste tipo é bem parecida com a circunstância que nós estamos falando aqui. Aquele homem habitava nos sepulcros, ele habitava no cemitério, para que a presença dos demônios tivesse associação com a morte, e para que todos tivessem medo, porque o reino das trevas é um reino de medo. Se você está dentro de casa enclausurado e está sendo dominado pelo medo, não é Cristo que está tomando a frente da sua mente. Não é a palavra de Deus que está reinando na sua mente, não é a esperança do Evangelho que está reinando em seu coração. Medo não, a palavra de Deus diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e um espírito de sobriedade, de moderação, de temperança. Interessante, por que o texto não diz um espírito de coragem? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Não, o texto não fala coragem, ele fala poder, amor e moderação. Sabe por quê? Porque o medo é natural. O medo faz parte da natureza humana. O homem tem medo do que não conhece. O homem tem medo do que não entende. Veja aqui no versículo 35 a 37, veja o que o texto nos diz. Então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de medo. Olha para aí, continuaram com medo. Quando o cara estava nu, vivendo no cemitério, quando alguém passava e ele podia alcançar, ele ia lá e dava uma surra, e pintava e bordava, segundo os evangelhos eles narram, e ele imprimia medo naquela sociedade, naquela comunidade. Aí a comunidade foi lá, viu o homem vestido, limpo, arrumado, mostrando sanidade, mostrando estar bem ao lado de Jesus. O povo teve medo. Sabe por quê? Muito simples, é natural. O homem teme o que não conhece. As pessoas não entendiam o que era que estava acontecendo. Elas não entendiam quem era Jesus, qual era o poder de Jesus, de onde vinha o poder de Jesus. Elas não entendiam, então elas tiveram medo, elas continuaram com medo. Mas aquele homem ali, o ex-endemoniado, o ex-homem nu, o ex-habitante dos sepulcros, agora era a prova viva do milagroso poder que o amor de Deus exerce sobre a vida de quem ouve a palavra de Deus, de quem se encontra com Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Medo não, irmãos. Poder. Eu tenho poder contra o meu medo, meu irmão. O poder que eu tenho de colocar o meu medo sob a regência de Jesus é a minha coragem. Eu tenho coragem de crer na palavra, eu tenho coragem de viver a palavra, eu tenho coragem de declarar a palavra. Eu continuo sendo fraco e continuo sendo um homem e tenho medo, mas com medo e tudo eu vou louvar ao Senhor, eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. Meus amados, o medo que persistiu ali, agora não era o medo da violência daquele homem, não, agora era o medo da ignorância. Aquele povo continuou com medo. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15, versículos 4 a 7. Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4 a 7. Eu queria que você tivesse bastante atenção. Nos diz assim: pois tudo quanto outrora
outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vamos dar uma pausa aqui. Tudo que foi escrito na Bíblia é para que o leitor da Bíblia, o seguidor da Bíblia, o credor da Bíblia tenha esperança. Então, se você é alguém que tem estima pela Bíblia, você é alguém cheio de esperança. Se você tiver bastante conhecimento da Bíblia, se você tiver afinidade com a Bíblia, mas se no seu coração não reinar a esperança, se você não demonstrar esperança ao seu filho, à sua filha, à sua mulher, à sua esposa, ao seu marido, aos seus pais, então tem alguma coisa errada entre você e o testemunho da palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi escrita para gerar esperança, e o resultado que Deus espera da sua palavra no seu coração é que você seja cheio de esperança, meu amado, em nome de Jesus. Não fique com medo não. Levante a sua cabeça, encha-se de esperança, porque o que olhos não viram, e o que ouvidos não ouviram, e aquilo que as mentes não conseguiram nem imaginar, Deus tem reservado para os seus filhos. O texto continua nos dizendo: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Há uma necessidade de que essa esperança seja compartilhada na igreja. Há uma necessidade, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses: consolem-se uns aos outros com essa esperança. Precisamos estimular uns aos outros com essa esperança, com a esperança da vinda de Jesus, com a esperança do auxílio do Espírito Santo, com a esperança da interferência de Deus, da audição de Deus às nossas orações, com a esperança do cuidado de Deus, entendendo que a Bíblia, a palavra de Deus, quando nos dá uma promessa, ela não falha, onde diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Você precisa entender que mesmo que o quadro na sua vida fique feio, tudo estará, não importa a circunstância, estará cooperando para o seu bem. E é isso. O texto continua nos dizendo: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se houver a mesma esperança em todos, nós nos concordaremos. Mas quando há discórdia, divisão, quando há queixa, separação, quando por algum motivo uma raiz de amargura brota, é porque não é a mesma esperança, é porque não é o mesmo propósito, é porque não está havendo o mesmo trabalho naqueles corações. Há uma desarmonia. E o versículo 7 finda dizendo: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Eu lembro no texto de Romanos 14, que diz, um pouco antes, se você voltar, aqui no versículo 'deixa eu ver aqui, capítulo 14, sim, versículo 6: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor o come, portanto dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então há a necessidade, meus irmãos, há um entendimento da importância de que a esperança de Jesus Cristo nos una, e não que a gente permita que a gente se afaste, ou que o irmão se afaste
porque lhe faltou esperança. Há necessidade, há uma ordem na palavra de Deus, como lemos no capítulo 15 de Romanos, que nós comuniquemos uns aos outros esperança pela palavra de Deus, para que sejamos fortalecidos. Conhecer e relacionar-se com Deus, como o tema que nós temos lembrado durante esse ano, gera no coração do homem uma super esperança. Não é uma esperança como a esperança do mundo, porque a esperança do mundo é uma esperança para essa vida. A esperança positiva do mundo, aquela confissão positiva: não, eu sei que vai dar certo, não, eu sei que vai ser assim, porque Deus é mais. É uma confissão vazia. Mas quando você declara: não, a palavra de Deus diz isso e isso a respeito disto ou daquilo, então você está fazendo uma declaração que Deus declarou e não que você declarou. Se Deus disse, é certo. É fé em Deus e não fé na fé. Meus amados, compartilhar fé é uma ação do crente em toda a sua vida. No versículo 36 do capítulo 8, tem uma coisa aqui interessante. Primeiro, Deus colocou aquele homem transformado ao lado de Jesus, e quando Jesus foi chegando na cidade, e quando Jesus foi ajuntando uma multidão ali para ensinar, e aquele homem do lado dele, todos ficaram apavorados, dizendo: quem é esse homem que tem tal autoridade? Chegou ao conhecimento da cidade que uma manada inteira de porcos se jogou num precipício abaixo, possuída pelos demônios que estavam naquele homem que agora estava do lado de Jesus. Então eles podiam pensar: ora, se aquele homem era tão poderoso que matou uma manada de porcos e ele está submisso a Jesus, então Jesus deve ser um demônio maior, deve ser um poder maior. Tal a ignorância daquelas pessoas, e nós não devemos criticá-los por essa ignorância, porque nós um dia também fomos ignorantes a respeito de Deus, se é que ainda não somos, porque já deveríamos crescer, já deveríamos saber mais sobre Deus, já deveríamos ter mais conhecimento de Deus, e muitos de nós são relapsos e são preguiçosos em desenvolver a sua vida espiritual com o Senhor. Mas agora, no versículo 36, o texto nos diz o seguinte, Lucas 8:36 nos diz o seguinte: diz assim: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Deus, ele havia envolvido pessoas na execução daquele milagre. Quando Deus operou aquele milagre naquele homem, algumas pessoas haviam testemunhado, e Deus agora tinha ali o objeto do milagre, que era aquele homem que mostrava o amor de Deus, era a figura do amor de Deus ali encarnada, e ele tinha as testemunhas, dando testemunho, explicando, orientando como aquele milagre havia sido feito, e o testemunho dessas pessoas era para persuadir os outros ouvintes à fé. Só que aí eu volto para o ponto inicial, que eu disse que as pessoas olham para esse texto na direção errada. As pessoas, quando leem esse texto, acham que a grande figura do texto é o ex-endemoniado, e não é. A grande figura do texto é Jesus. Mas como eu e você que lemos, somos levados a olhar para o milagre e esquecer do Deus do milagre. Somos levados a olhar para a maravilha e esquecer do Deus de maravilhas. E as pessoas olhavam para aquele homem e não conseguiam enxergar Jesus, porque o testemunho que se dava do homem era um, mas Jesus, o nome dele já estava espalhado por toda aquela terra, por toda aquela região, aquele que curava os cegos, aquele que libertava os endemoniados, aquele que sarava os aleijados, aquele que abria os ouvidos aos surdos e que dava fala aos mudos. Ele estava ali, mas as pessoas não conseguiram enxergar. O medo era tão grande que as cegava. Talvez nesta pandemia, talvez neste tempo de
quarentena, de isolamento social, o medo tomou você. Talvez de tanto assistir aquelas notícias negativas da TV, o seu coração tinha se enfraquecido. Mas isso tudo aconteceu porque você estava olhando para o lugar errado. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. A Bíblia diz: olharam para Ele e foram iluminados. Quem não olha para Jesus, escurece a visão e fica nas trevas. Meus amados, em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16, há uma orientação para nós, para que nós sejamos sóbrios, santos, andemos corretamente, falemos palavras úteis e não usemos a nossa linguagem para dizer coisas que desagradam a Deus, como cita a palavra de Deus, que as palavras da minha boca e os pensamentos e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Quando você age dessa maneira e você faz isso, por quê? Porque toda oportunidade tem que ser bem aproveitada, porque afinal de contas os dias são maus. Tudo que acontece ao seu redor é uma armadilha que pode fazer com que a sua fé enfraqueça, pode lhe fazer tropeçar e cair. Então você tem que ser atento, vigilante. Jesus disse: sejam vigilantes, sejam prudentes, simples como as pombas, mas astutos. A serpente, ela não anda pelo meio do caminho, porque ela vai ser logo vista. Quem vê uma serpente quer logo matar, quem vê uma cobra quer logo pegar um pedaço de pau e tacar na cabeça dela. Não, a serpente ela vem por dentro do mato, à beira do caminho. Ela pode acompanhar o caminho, ela pode acompanhar a vítima, mas ela vai por um lugar escondido, ela não se mostra, ela é prudente. Aquelas pessoas, elas viram um homem transformado, ouviram o testemunho daquelas pessoas que estavam ali, mas o medo infelizmente as tomou. E aqui no versículo 37 diz que todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Jesus voltou. Sabe por quê? Porque no céu ninguém entra a pulso, meu amado. Não, meu avô costumava dizer isso. A pulso se entra na delegacia. A delegacia o cabo entra a pulso. No cemitério o cabo vai sem querer, mas vai. Mas no céu, não. Eis que estou à porta e bato. Ao que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele tem a educação de bater na porta do seu coração. Deus tem a educação de que você lance esse convite a Deus, que você abra os seus olhos, porque na verdade não está aqui a importância, a grande questão em que nós aceitemos a Deus, mas em que nós sejamos aceitos por Ele. Ele quer nos aceitar, mas Deus estabelece as condições para isso, e a condição para sermos aceitos é crermos no seu Filho, Jesus. A fé em Jesus Cristo é a única condição que Deus impõe para que sejamos aceitos. Essa fé vai transformar nossa mentalidade, vai transformar nosso comportamento, essa fé vai transformar a nossa vida. Meu amado, eu queria que você ainda me desse mais um pouco de atenção, para que a gente possa concluir. Primeiro, o amor de Deus criou uma responsabilidade para com as pessoas que Ele amava. Deus agora era responsável por aquele homem que Ele amou. O Gerazeno, ou o Gadareno, como queira chamar. Deus agora era responsável por ele. Ele estava ao lado do Filho de Deus, recebendo a palavra. E Jesus então chegou a hora de partir, de ir embora, porque ele havia sido rejeitado pelo povo. Aquele homem se levantou e nem olhou para trás. Tinha filhas, tinha filhos, tinha esposa, tinha família, não sei, pai, mãe, irmãos, tinham lá, estavam na cidade, primos, primas, vizinhos, amigos, pessoas que o conheciam e que tinham um relacionamento com ele. Aquele homem tinha uma vida
antes de ser possesso de demônios e ter sua vida social destruída. Aquele homem tinha uma vida, ele nem olhou para trás, ele disse: Senhor, eu quero ir contigo para onde quer que tu fores. Nós temos a atitude de acreditar que Deus, Ele vai fazer um jardim florido para a gente caminhar. Porque muitas vezes pregaram o Evangelho para a gente assim: aceite a Jesus e Deus, Ele vai fazer o seu caminho lindo, cheio de flores, você vai sentir a brisa matinal, o orvalho vai sempre estar sobre sua cabeça e vai ser um mar de rosas. E não contam as pessoas. Esses dias eu estava assistindo, e recomendo, se você puder, entre no YouTube e assista O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. Que linda história, de John Bunyan, escrito há muitos anos atrás. Um comerciante inglês foi preso por anunciar o Evangelho, por pregar o Evangelho. Ele foi preso, e enquanto estava na cadeia, ele teve um sonho, e começou a escrever esse sonho, escreveu essa história, esse conto do peregrino, uma jornada para o céu. Um homem que andava com um grande fardo nas costas e que queria se livrar desse fardo, e a palavra de Deus era o seu manual de como se livrar desse fardo e alcançar a salvação. E a cada passo que ele dava, haviam desafios terríveis. E na vida do cristão há desafios terríveis: a imoralidade, a incredulidade, que é o pior de todos os males. A incredulidade é o pior de todos os males. A imoralidade, como já falei, a desonestidade, pessoas que têm negócios e aceitam Jesus, e elas tinham montado uma vida de desonestidade e agora aceitaram Jesus. Como tocar os seus negócios para frente se eram desonestos? Se todo aquele esquema, se todo aquele sistema era um sistema de desonestidade, e agora, como ir à frente? Então elas têm um grande desafio de escolher Cristo e não o sucesso. E eu não sei quais são os seus desafios, mas se você tiver desafios, é hora de enfrentá-los, é hora de ter coragem, não de ser medroso, de ser um crente de verdade, e afrontar o pecado, e não se render ao pecado, e afrontar a iniquidade, não se deixar dominar pelo pecado, porque os que deixam se dominar pelo pecado estão dando um testemunho que não tem nenhum relacionamento com Deus, estão se enganando, talvez até perdidos, condenados ainda ao inferno, mesmo que se sentem nos bancos de uma igreja. Deus havia feito daquele homem o alvo do seu amor. Deus havia amado aquele homem e o libertou, e responsável por aquele homem ao lado de Jesus, e Jesus foi rejeitado pelo povo, e agora era a hora de Jesus voltar, porque Jesus não podia entrar naquela cidade a pulso. Jesus não entra a pulso em lugar nenhum, meus irmãos. E quando Jesus entrou no barco para sair, o homem disse: mestre, eu vou contigo. Veja aí o que diz. Versículo 38, o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Por quê? Porque era o mais sensato. Ora, ele estava ali no meio daquela sociedade que não tinha esperança para ele. Ele estava ali ao bel prazer dos demônios que não tinham esperança para ele. Ele estava ao léu, não havia esperança para ele. Jesus o havia liberto, mudado sua vida. Jesus era esperança. Eu quero estar com Jesus. Então aquele homem disse a Jesus: eu vou para onde tu fores. Eu queria que você lembrasse de alguém que também tinha dito isso: mestre, onde tu fores eu vou, eu até morrerei por ti. Pedro. E Jesus provou para ele que não é bem assim. Eu me lembro de Tiago e João, que tiveram um pedido em favor deles a Jesus, e disse: olha, mestre, deixa que os meus filhos se assentem uma à direita e outra à esquerda no teu reino. Aí Jesus perguntou: eles podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizados no meu batismo? Certamente eles podem, Jesus disse. Jesus, ele tinha um caminho a ser trilhado, que ele teria que trilhar sozinho, ninguém podia segui-lo.
Mas a partir do momento que o amor de Deus se manifestou na vida daquele homem, a partir do momento que Deus se tornou responsável por aquele homem, porque nós somos responsáveis por quem amamos, Deus gera em nosso coração o seu amor e nos ensina a amar as pessoas. E quando amamos as pessoas, quando um homem crente ama a esposa, ele não vai abandoná-la, ele não será infiel a ela, ele não vai deixá-la ou desprezá-la, ele não vai tratá-la mal ou ser violento com ele, mas ele vai ser responsável por ela, porque o amor de Deus o impele a isso. Quando o amor de Deus invade o coração de um pai, ele não vai desprezar o seu filho, ele não vai deixar o seu filho ao léu, mas ele vai prover o seu filho, ele vai cuidar do seu filho. Você está entendendo muito bem o que eu estou dizendo? Esse filho, essa mulher, pode ser também o seu colega de trabalho, o seu patrão, pode ser o seu amigo, seu pai, seu vizinho, sua tia, seu sogro, sua sogra, seu genro, sua nora. Essas pessoas que estão ao seu redor, elas são sua responsabilidade, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração, e o amor de Deus nos torna responsáveis por quem nós amamos. Além de tudo isso, agora aquele homem disse: não, Senhor, eu vou contigo, não tem sentido o Senhor ir embora e me deixar aqui, o que é que eu tenho para fazer aqui? Aí você olha para a sua casa e diz: o que é que eu tenho para fazer aqui? Minha mulher vai para a igreja, meus filhos vão para a igreja, meu marido vai para a igreja, minha irmã vai para a igreja, meu pai vai para a igreja, minha mãe vai para a igreja, o que é que eu tenho mais para fazer com eles? Meu filho, minha filha, você não enxerga não, né? Jesus olhou para aquele homem e disse assim: volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Versículo 39. Volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Tudo o que Deus fez por ti. Presta atenção. Conta aos teus o que Deus fez por ti, para que você seja eficiente na evangelização, para que você seja eficiente no amor de Deus, é preciso relacionamento com Deus. E o grande problema da falha da igreja na evangelização é não ter relacionamento com Deus. O grande problema, a grande dificuldade das pessoas na evangelização, de não ser dinamizada, de não ter força, de não ter ardor, é porque elas não veem sentido num relacionamento pessoal e íntimo com Deus. A vida espiritual delas é uma mentira, a religião delas é hipocrisia. Há uma necessidade, meus amados, de termos relacionamento com Deus, e aqui eu quero concluir. Amar a Jesus compreende absorver seus propósitos. Jesus tinha ido para aquela cidade para uma finalidade, e a finalidade de Jesus Cristo era amar aquele homem. Quando Jesus deu as costas e foi sair da cidade, aquele homem disse: eu vou contigo. Jesus disse: não, você vai ficar e você vai testemunhar do que Deus fez a você. E grande foi a repercussão do testemunho daquele homem naquela cidade. Deus tem uma tarefa para você. O amor de Deus, ele lhe dá uma tarefa. O amor de Deus na sua vida torna você responsável por essa tarefa. Porque uma pessoa que tem relacionamento verdadeiro com Deus, ela começa a absorver na sua própria vida os propósitos de Deus. Os propósitos dela vão perdendo sentido. Os sonhos dela, aqueles anseios que ela tinha da infância, ou seja lá o que, anseios românticos, porque tem gente que, puxa vida, o romance parece que domina a vida dessas pessoas. Parece que ter um cônjuge, ter uma pessoa do lado, viver uma história de amor é a única coisa que dá razão à sua existência. E isso é uma grande mentira que a novela dá, que o romance dá, que as histórias dão, que o mundo dá. Não, nós não nascemos para viver um lindo romance. Viveremos se Deus nos permitir, mas nós nascemos para absorver os propósitos de Deus através de um relacionamento íntimo com Deus e levar adiante a mensagem de Cristo,
a obra de Cristo e o trabalho de Cristo que Ele comunicou à sua igreja, e de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Meus amados, amar a Deus compreende absorver os seus propósitos, não seguir suas regras. Eu já estou finalizando. Amar a Deus, vou repetir, amar a Deus compreende seguir os seus propósitos, absorver os seus propósitos, aliás, e não seguir as suas regras. Quando Deus estabelece conselhos, regras, quando Ele estabelece a sua vontade, é para que através disso você alcance os seus propósitos. O alvo não são as regras. Eu obedecerei aquilo que a palavra de Deus determina para mim. Por quê? Porque como é que eu vou ter sucesso em obedecer a palavra de Deus? Muitos gemem e dizem: não, mas é pesado, eu não consigo obedecer, viver como a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque não tem propósito. Quem tem, eu lembro que uma pessoa uma vez disse isso, eu agora esqueci quem foi a pessoa, mas disse que quem tem um sonho não cansa. O camarada, quando ele vai trabalhar para um patrão, o patrão diz: olha, pega essas coisas ali e bote ali. Aí ele vai devagar, pega uma caixa, bota, pega duas, bota, pega três, bota. Mas se o negócio fosse dele, se ele fosse um empreendedor, ele pegava de 3 e botava, e pegava 4, botava, limpava e ajeitava, ele ia mais rápido. Por quê? Porque era propósito dele. E muitas vezes as pessoas falham na fidelidade com Deus, não é porque o mandamento do Senhor é pesado, mas é porque elas não têm propósito, elas não têm relacionamento com Deus, por isso não tem força moral, força intelectual, força espiritual para se submeter à palavra de Deus. Por fim, João capítulo 14, versículo 21 nos diz isso. No versículo, eu cito várias vezes esse versículo, porque para mim ele é muito rico. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Aí as pessoas olham para esse versículo e pensam: os meus mandamentos e os guarda, os meus mandamentos e os guarda. Destacam isso na mente: os meus mandamentos e os guarda. Não é esse o alvo do versículo. O alvo do versículo é: eu me manifestarei a Ele, eu o amarei. O propósito do versículo é a manifestação de Deus na sua vida, é Deus amar você e você se amar a Deus. O propósito de João capítulo 14 versículo 21 é o seu relacionamento com Deus. Obedecer aos mandamentos vai ser consequência. Enfim, eu concluo dizendo: não amamos porque temos uma responsabilidade de amar. Os salvos não. Os cristãos de verdade não amam porque têm a obrigação de amar. Não. Os cristãos de verdade, eles são responsáveis por quem amam, porque eles receberam amor para isso. Eu sou responsável por aquele que eu amo, porque eu o amo. Não é minha responsabilidade amar, mas a minha responsabilidade é ser responsável com quem eu amo. Eu me relaciono com Deus e Deus enche o meu coração de amor. Se você olhar para uma pessoa e cuidar dela, e zerar por ela, e gostar dela, e ter aquela afetação com ela, no dia que ela fizer uma coisa que lhe desagrada, se ela continuar lhe desagradando, você desiste. Mas se o seu relacionamento com alguém for resultado do amor de Deus derramado na sua vida, essa pessoa, ela pode fazer o que fizer, e você vai conseguir obedecer a palavra de Deus com ela, quando diz perdoar 70 vezes 7, porque a origem do seu relacionamento com essa pessoa está no amor de Deus. Que a graça do Senhor Jesus seja com você, e que a bênção de Deus não se aparte do seu coração, em nome de Jesus.